primeiro filme da Moana que a Disney lançou foi inesquecível. E a sua continuação tá prometendo expandir o universo da princesa Polinésia, adicionando a presença de novas ameaças para ela derrotar. Mas você sabia que os fãs já fizeram várias teorias sobre a primeira produção que com certeza podem ser confirmadas em Moana 2? Durante a sua jornada na primeira trama, a Moana se meteu em várias enrascadas e conseguiu se safar no final. Ela já demonstrou várias vezes ter uma resistência bem acima do normal, praticamente sobre-humana. Um exemplo disso é quando ela sofreu um acidente no mar e o seu barco bateu na sua cabeça e saiu dessa sem nenhum machucado grave. Outro feito mais impressionante ainda aconteceu quando ela caiu de uma altura enorme ao entrar no reino dos monstros e permaneceu vivinha da Silva, sendo que o próprio Maui acreditava que ela tinha batido as botas depois daquilo. Por isso começaram a surgir teorias sobre a personagem ser no final das contas um ser sobrenatural, uma semideusa. Depois de ouvir isso, eu aposto que você tá pensando algo como: ué, mas como ela seria uma semideusa enquanto seu pai e sua mãe são mortais? E existem várias respostas para isso, já que o Maui também era um mortal antes de se tornar um semideus. Mas eu vou falar sobre uma alternativa diferente, que diz que a Tala pode ter conhecido ninguém mais, ninguém menos que o próprio Maui durante a sua juventude. Como o semideus trapaceiro tem juventude eterna, ele já tinha a exata mesma aparência nos dias atuais. Ou seja, existe uma possibilidade dos dois terem se apaixonado, fazendo com que o pai da Moana nascesse como resultado dessa paixão. Nesse caso, tanto a protagonista quanto o seu pai teriam sangue divino correndo em suas veias, já que o Maui é metade deus e metade humano. Talvez eles tenham cerca de 25% de poder divino. Seria falta de educação recusar o presente de uma deusa. Essa é uma explicação para a protagonista ter conseguido entrar em Lalotai, o reino dos monstros. Isso sem nenhuma dificuldade, mesmo que tenha sido dito que mortais são completamente proibidos no local. Seu pai certamente nunca descobriu isso. Tala provavelmente guardou esse segredo até o fim, já que o Maui era conhecido como um deus maligno na ilha. Caso essa possibilidade se demonstre verdadeira, então outra semideusa presente nessa família é a Simea, a irmã da Moana. Será que ela vai despertar os seus poderes no segundo filme para salvar a sua irmã mais velha? Talvez seja assim que a Moana descubra o passado do Maui com a vovó Tala. Um sinal de que a avó da personagem no mínimo conheceu o semideus da trapaça no seu passado é a forma como ela fala para Moana quando explica o que ela teve que fazer para salvar a ilha, como se conhecesse o jeito dele de pensar. E podemos ver isso sendo revelado no próximo filme, caso a Moana entre em perigo e precise despertar todo o potencial dos seus poderes divinos, depois de algum evento traumático, como a morte do Maui ou do seu pai. Se isso rolar, ela com certeza vai usar os seus poderes para lutar contra o Nalo, o vilão do novo filme. E eu fico muito animado só de pensar nisso, até porque a nova trama também pode trazer várias outras revelações bombásticas. Nesse vídeo você vai descobrir quais são as 6 teorias incríveis que podem ser confirmadas em Moana 2. Então já vai pegando a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Outra possibilidade que cerca a origem de Moana pode envolver a Te Fiti, a deusa da vida. Algo que muitas pessoas notam é a semelhança física que as duas têm, o que leva elas a pensarem que a protagonista pode ter algum tipo de parentesco. A Moana ainda seria uma semideusa, só que ao invés dela ser neta do Maui, ela seria descendente da própria Te Fiti. E isso talvez se origine da vovó Tala, que pode muito bem ser da linhagem de descendentes dessa entidade. Seria por isso que a avó da Moana conseguiu entrar em contato com ela na forma de espírito, como se tivesse simplesmente transcendido a um estágio divino. Sendo assim, é possível que a alma de Tala retorne em Moana 2, a fim de contar a verdade para as suas netas, já que talvez somente o poder de Te Fiti possa derrotar o Nalo. Caso essa teoria seja confirmada, só a Moana, sua irmãzinha e seu pai
vão ser capazes de aniquilar o vilão. E eu não duvido que quem faça isso seja a Simia. É possível que essa conexão entre a Moana e a Te-Fiti não seja bem um parentesco. Pode ser alguma coisa parecida com uma reencarnação. Claro, a gente sabe que a personagem ainda estava viva quando Moana nasceu e somente tinha virado um monstro por ter perdido o coração. Mas e se a sua alma foi dividida em duas? A outra metade pode ser Moana, e por isso que a princesa teria sido escolhida pelo oceano. É como se apenas ela pudesse ajudar Te-Fiti, já que ela seria a única que entenderia que a deusa tinha se transformado em um monstro, justamente por ela ser a outra metade. Talvez, na realidade, a conexão que a Moana tenha com o mar seja uma manifestação de seus poderes divinos não dominados. O oceano sempre parece querer ajudá-la a cumprir seus objetivos, mas isso poderia ser a própria Moana utilizando seus poderes de controlar a água de forma inconsciente. Afinal, a Te-Fiti tem o poder de criar e manipular a vida, enquanto a água é fonte de toda ela. Em outras palavras, a protagonista herdou uma parcela dos poderes de sua outra metade. Se você também acha que Moana 2 vai ser incrível, já comenta aqui embaixo o hashtag Oceano. Como a gente comentou, o oceano escolheu Moana quando a princesa era uma criancinha. Isso aconteceu depois que ela fez de tudo para salvar uma tartaruguinha. E para explicar isso, surgiu outra teoria diferente da anterior, de que a personagem não desenvolveu uma conexão especial com o oceano por acaso. E na verdade, a sua avó também tinha sido escolhida pelo mar no passado. Isso não é tão inacreditável assim, não é? Afinal, a vovó Tala sabe mais que qualquer um sobre as lendas envolvendo o oceano e o coração de Te-Fiti. Então é bem provável que ela tenha sido escolhida pelo oceano durante a sua aventura para devolver o coração de Fit, mas então falhou na sua missão. Outra prova disso é que a Tala tem um colar onde o coração da entidade se encaixa perfeitamente, como se tivesse sido feito justamente para armazená-lo dentro de si. Só que ela já tinha posse do colar antes mesmo da Moana receber do oceano o coração. Isso não pode ser só uma coincidência. Essa teoria também explica como a Tala tinha certeza de que a sua neta tinha sido escolhida pelo mar, já que ela já tinha passado pela mesma coisa em um tempo anterior. Bom, talvez a Moana descubra a verdade sobre sua avó ao reencontrar o espírito dela no novo filme. Afinal, a jovem Tala pode ter se encontrado com o deus Nalo ou com a deusa Matange, e a Moana vai precisar descobrir o máximo de informações sobre esses dois na sequência. Brilhante! Algo que muitas pessoas também acreditam é que a avó Tala precisou se sacrificar para que Moana conseguisse sair em sua jornada. O motivo disso é que vários fãs interpretam que a avó dela só permanecia viva por estar em posse do coração de Te-Fiti, que por ter o poder da vida fazia com que ela não falecesse mesmo estando em uma idade muito avançada. Isso significaria que o momento em que a Tala entregou o objeto para sua neta, ela estaria aceitando que a sua vida ia finalmente acabar. É por esse motivo que ela começou a passar mal tão do nada, mesmo sem ter dado nenhum indício de que estava doente antes. Ela provavelmente não contou que isso aconteceria para que a Moana não desistisse de sua jornada. A Tala é realmente uma das vovós mais humildes de todas. Antes da gente continuar, clique no botão de inscreva-se para continuar recebendo nossos vídeos todos os dias. Ok, a gente acabou de falar sobre como a vovó Tala pode ter sido escolhida pelo oceano no passado. Mas e se ela e a Moana não tiverem sido as únicas? Afinal, o colar que a Tala deu para a personagem aparentemente existia antes dela e era usado pelos ancestrais das duas, ou seja, pelos líderes dos navegadores. A gente sabe que os ancestrais do povo de Motonui eram viajantes e que pararam de navegar pelo mar quando Maui roubou o coração de Te-Fiti, mas talvez alguns deles tenham sido escolhidos pelo oceano para tentar devolver o objeto e então falharam. Até porque os barcos antigos do povo de Motonui têm o mesmo símbolo presente no coração. Nesse caso, a conexão com o mar teria ido de filho para filho sucessivamente, até chegar na Moana, como uma espécie de poder hereditário. Pode ser que nem todos os ancestrais da princesa tenham despertado essa conexão, mas com certeza alguns devem ter sido escolhidos pelo oceano e partido em uma jornada para encontrar Maui e devolver o objeto. Embora o pai de Moana, o chefe Tui, aparente não acreditar nas lendas envolvendo Te-Fiti antes da Moana provar que estava certa no final do primeiro filme, é possível que ele também tenha sido escolhido pelo oceano quando
quando era jovem. Afinal, ele também queria desbravar os mares no passado e só desistiu devido ao falecimento do seu amigo. O chefe Tui provavelmente perdeu a sua conexão com o oceano depois desse evento traumático, já que passou a desprezá-lo. Algo que indica isso é que o chefe Tui também apareceu com um colar no flashback que mostra o dia que esse trauma aconteceu. E se isso for mesmo verdade, é bem possível que o coração de Tefiti estava dentro do colar e acabou se perdendo no mar naquele dia, até o oceano entregá-lo para Moana anos depois. Como vemos no trailer da segunda produção, os ancestrais também já se encontraram com o deus das tempestades Nalo. É possível que o vilão tenha sido outro empecilho para eles, o que explica o fracasso. Não pode ser. Mas tem outra teoria que explica como Moana conseguiu sobreviver a tantas coisas que nenhum outro humano seria capaz de suportar. É simples, ela não sobreviveu. Pois é, mas calma lá que isso vai fazer sentido. Lembram quando ela se acidentou no mar e apagou, para depois acordar e topar com o Maui? Essa teoria fala que ela tinha batido as botas no mar e já era somente um espírito quando acordou na ilha onde o Maui estava. Ou seja, boa parte da aventura da Moana no primeiro filme teria ocorrido em uma espécie de plano espiritual, onde vivem os deuses e várias outras criaturas sobrenaturais, como os Kakamoras, os monstros do mar, o Maui e a própria Tefiti. Sendo esse o caso, o próprio oceano teria tirado a vida da princesa para que ela pudesse partir em sua jornada espiritual. E como ela conseguiu fazer Tefiti voltar a seu estado original, foi recompensada pela deusa com a ressurreição. Ou seja, Moana voltou à vida no final da produção, sem nem ter notado que ela não estava mais viva. O mesmo aconteceu com o Rei Rei, que também tinha partido dessa para melhor no mar. Se essa teoria for de fato verdade, então ela com certeza vai ser confirmada no segundo filme. Até porque a Moana vai reencontrar Maui e os Kakamoras durante a produção, o que significa que ela vai ter que ir pro plano astral de novo, e dessa vez junto de outros colegas humanos. Será que todos vão ser engolidos pelo mar e vão ser revividos no final? Ou a Moana vai descobrir outra forma de viajar para esse plano? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu, até a próxima!